Então, o assunto da nossa aula de hoje é compasso simples, fórmula. Nós estamos na aula 24. Esses conteúdos vocês vão encontrar no volume 2, na página 8, no MTS, na página 16, e no volume 1, na página 31. Então, o primeiro assunto que nós vemos aqui é a fórmula de compasso. O que é fórmula de compasso? São dois números sobrepostos, escritos no início da pauta, que indicam número superior à quantidade de tempos e o número inferior à unidade de tempo, a figura que vale um tempo. Aqui no inário, deixa eu ver, no inário já mostra a fórmula de compasso. Então, toda partitura, ela tem a fórmula de compasso. Se ela não tiver a fórmula de compasso, não tem como nós saber o valor de cada figura. O que vai dar o valor para as figuras é a fórmula de compasso. Assim como o que dá o nome às notas é a clave, né? Se eu tiver na clave de Fá, essa nota vai ter um nome. Se ela estiver na clave de Sol, ela vai ter outro nome. Então, quem nomeia as notas é as claves, e quem dá valor para as figuras é a fórmula de compasso. Ok? Então, se não tem fórmula de compasso, a figura não tem proporção. E a proporção não muda, né? Por exemplo, a colcheia é a metade da semínima. A semínima é a metade da mínima. Então, eu sei a proporção, mas eu não sei quanto que essa figura vai valer naquele compasso, se não tiver a fórmula de compasso. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos um 4x4. Então, como falou ali, ó, no início da pauta, que indica o número superior à quantidade de tempos, tá? Então, aqui o número superior, ele vai me dizer a quantidade de tempo deste compasso. E o número inferior, ele vai me dizer qual figura vale um tempo. Então, são duas informações muito importantes. Eu tenho que saber qual figura que vai valer um tempo e quantas desta figura que eu consigo encaixar em cada compasso, ok? Então, aqui, ó, em 4 porções, tá? 4 tempos. Todos os compassos, eles vão ter as 4 porções distribuídas. E eu posso usar pontuadas, então eu vou misturar esses valores até, aqui nós temos uma mínima, 2C mínima, até preencher os 4 tempos, ok? Então, cada partitura que vocês forem olhar, vocês têm que ver o que manda, que é a fórmula de compasso. Então, a função do número superior é indicar a quantidade de tempos, a quantidade de agrupamento. Então, eu posso ter de 2 tempos, posso ter agrupamentos de 3 tempos, ok? Então, o agrupamento de 2 tempos a gente chama de binário. Tempos nós chamamos de quaternário. Então, se eu perguntar qual é o tipo do compasso, vocês... Tá? O número inferior, de onde vem esse número inferior? São os números compassos. Esse número inferior, ele vem dos números representativos das figuras. São os números das proporções. Lembra que a gente estudou? Uma semibreve equivale a 2 mínima,
a 4 semínima, 8 colcheia, 16 semicolcheia, 32 fusa e 64 semifusas. Então, quando eu vou representar uma forma de compasso, sempre não vou dizer qual figura que vai valer o tempo, ok? Então, se eu colocar lá um 4 por o breve, e eu vou precisar de 4 semibreves para preencher um compasso, ok? Então, tá aqui, ó. Acho é a qualidade, a figura que vai valer um tempo. Nós chamamos de unidade de tempo. Unidade é um tempo, tá? Então, um 4x4, ele fica distribuída dessa forma, a forma mais simples de distribuir os valores, que são 4 semínimas. Eu posso usar também 2 mínimas, tá? Posso usar também uma semibreve, posso usar 8 colcheias, 16 semicolcheias e assim por diante, para preencher esse 4x4, ok? Então, a semínima, ela vai ser a minha figura básica, ela vai me ditar qual figura que vai valer um tempo. No 2x2, nós temos o número 2 representando a quantidade e o 2 inferior que vai representar a figura. Qual é a figura que representa o número 2? Tem alguém vivo aí? A mínima. A mínima. Então, a mínima, ela representa um tempo dentro de um compasso 2x2, tá? E a semibreve, ela vai representar a figura que vai preencher completamente o compasso. Então, nós chamamos a figura que preenche um compasso, nós chamamos de unidade de compasso. Então, como nós temos a unidade de tempo, que é a figura que preenche um tempo, nós também temos a unidade de compasso, que é a figura que vai preencher um compasso. Aqui nós temos um exemplo do hino 441. O hino 441, ele é um 2x2. O 2x2, ele também pode ser representado pelo C cortado, tá? Por que que ele é representado pelo C cortado? O 4x4, ele também é representado pelo C. Então, como eu vou usar a metade, né, eu vou dividir esse compasso, então nós vamos usar o C cortado no 2x2, que é a metade de... Só um pouquinho, deixa eu tirar esse barulho chato aqui. Então, o 2x2, ele também pode ser representado com o C cortado, tá? Então, se vocês encontrarem alguma partitura com o C, com a letra C, no lugar da fórmula de compasso, você já sabe que ali é um 4x4. E se for um C cortado, é um 2x2, ok? Então, aqui, as figuras, elas estão distribuídas, vamos ver esse compasso aqui que ele está completo? São 4 semínimas. Só que esse 2x2, ele está me dizendo que a unidade de tempo é a mínima, a figura que vale um tempo, tá? E que ele vai precisar, esse compasso vai precisar de 2 mínimas para preencher um compasso, ok? Então, tem 2 informações muito importantes. Então, eu não posso colocar como se fosse um tempo para cada semínima. No 4x4, seria um tempo para cada semínima. Só que agora no 2x2 é diferente. A figura que vale um tempo é a mínima. Ok? Então, se a mínima vale um tempo, quanto tempo vai valer a semínima? Meio tempo. Meio tempo. E a colcheia?
Um quarto de tempo, né? Um quarto de tempo, exatamente. E quanto que vai valer a mínima pontuada? Aí, agora tem que pensar. Ó, a mínima é um tempo. É, O ponto de aumento é quanto? É o dobro da nota. não, é meio, né? É a metade do valor da figura, né? O ponto de aumento, ele vale a metade do valor da figura. A figura vale quanto? Um, Um. Então, o ponto de aumento vai valer? 2. Não, meio só. meio. Então, essa mínima pontuada, ela vai valer um tempo e meio. Se tivesse uma mínima pontuada num compasso 4x4, quanto que valeria essa figura? 3 tempos. 3 tempos. Então, vocês veem como dá diferença, né? Agora, é muito importante vocês prestarem atenção, porque tem hinos, muitos hinos 2x2, né? E se vocês colocarem lá o metrônomo como a semínima valendo um tempo, vocês vão tocar o hino na velocidade errada, entendeu? Então, vocês têm que ficar muito atento nessa parte aqui, que é da fórmula de compasso, porque é a fórmula que vai dizer o valor de cada figura. Aqui eu tenho outra fórmula de compasso, eu tenho um 3x2. Então, o número 2 representa que figura? Número 2. A mínima. A mínima, A mínima. Quantas mínimas eu preciso nesse compasso para preencher um compasso? uma e um ponto, né? Não, vamos pensar. Ó, uma mínima vale um tempo. O 3x2 é que tipo de compasso? Binário, ternário ou quaternário? Ternário, Ternário. Ternário é quantos tempos? 3, 3 tempos. Então, quantas mínimas eu preciso para preencher esse compasso? deixa eu ver. 3. 3 mínimas. Então, eu tenho que ter 3 mínimas. Não consigo desenhar. Para mim preencher o compasso. Agora, eu quero juntar, somar essas 3 mínimas aqui. Qual figura que eu usaria para representar as 3 mínimas? Vamos ver quem que sabe essa. Uma semibreve pontuada. Perfeito, uma semibreve pontuada. A semibreve é equivalente a 2 mínimas e o ponto é equivalente a qual figura? A mínima. Uma mínima, que é a metade da semibreve. É isso aí, meninas. Então, esse hino aqui, ó, ele vai ficar distribuído dessa forma. Então, são vários tipos de figura que está sendo usado aqui, ó. Por exemplo, essa figura, o Mi e o Do, valem um tempo, né? E essas duas figuras aqui vai valer um tempo também. Então, qual o valor que seria da semínima? Quanto que valeria uma semínima? A metade. Meio tempo. Meio tempo, exatamente. E qual seria o valor da colcheia? Um quarto de tempo. Isso. Então, um tempo, metade de um tempo, um quarto de tempo. Aqui nós temos outra representação, o 3x8. No Inário 4, nós tínhamos hinos 3x8, agora nós não temos mais, eles tiraram. Ficava assim, os irmãos consideravam que o 3x8 tinha que tocar correndo, então isso gerava atrito de andamento, então eles acabaram tirando 3x8 do nosso Inário. Um 3x8, em número superior, ele vai indicar o que mesmo? 3 tempos. Isso, ele vai indicar a quantidade, né? São 3 tempos. E o número 8? A figura representativa. Isso. Então, eu preciso de 3 colcheias para me preencher um compasso. E uma colcheia é equivalente a um tempo.
Agora, se eu somar as 3 colcheias aqui, que figura que eu teria? Uma semínima pontuada. Uma semínima pontuada, exatamente. Aqui eu tenho uma representação de um 3×8, né? Aqui são várias figuras que eu posso preencher um compasso 3×8. Por exemplo, eu posso usar uma mínima com uma pausa de colcheia, eu posso usar 3 colcheias, ou eu posso usar uma mínima pontuada para preencher um compasso. E essa pausa aqui tá certo? Sim, é uma pausa de semibreve, vale 4 tempos. Isso, perfeito. A pausa de semibreve, ela se encaixa em qualquer tipo de compasso, né? Pode ser 4×4, 2×2, 3×8, 4×2, qualquer compasso, ela preenche um compasso, tá? Agora, vamos encontrar a figura que preenche um compasso e um tempo de cada fórmula. Aqui, então, nós temos várias fórmulas. Nós temos o 2×1. Qual seria a figura que preenche a unidade de tempo do 2×1? A semibreve. A semibreve. Quantas semibreve eu preciso para preencher um compasso? Né? Não, aqui, ó, Não, número peraí. Tá. quantidade. Tá. 2. 2. 2 semibreve eu consigo preencher um compasso. Tá linda, maravilhosa. 2×4. O número 4 representa qual figura? Semínima. Semínima. A semínima. Ok. E o número 2? Os tempos, né? Isso, quantidade, né? Então, qual figura preencheria aqui esse compasso 2×4? Uma figura para preencher todo o compasso. Uma mínima, né? Uma mínima, perfeito. É isso aí. 2×8. O número 8 vai representar qual figura? Colcheia. Colcheia. Exatamente. E o número 2 vai representar o que mesmo? A qualidade ou é a quantidade? A quantidade. A quantidade. Então, quantas colcheias eu preciso para preencher o compasso? Para preencher 2 compassos? Um compasso. 2. 2. 2 colcheias. E qual figura que representa 2 colcheias? Semínima. Semínima, perfeito. O 3×1, o número 1 vai representar qual figura? Semibreve. A semibreve. Então, a semibreve seria a figura que vale quanto tempo mesmo nesse compasso? 1. Um tempo. Eu preciso de quantas semibreve para preencher esse compasso? 3. 3 semibreve, perfeito. Três por 2. Qual é a figura que vale um tempo? A mínima. A mínima. E qual figura preenche um compasso do 3×2? Semibreve. As semibreves, vamos ver. Olha, eu preciso de quantas mínimas? 3. 3. Tá, então vamos botar as 3 aqui. Mínima mais mínima dá o quê? Semibreve. Semibreve. Aí ficou sobrando uma aqui. O que eu poderia colocar aqui? No lado pontuada. Ponto. um ponto de aumento. Então, a figura que preenche o compasso seria a semibreve pontuada, né? No 3×4, qual é a figura que preenche um tempo? Colcheia. Colcheia? Semínima. Semínima. E qual é a figura que somando junto preenche um compasso? A mínima pontuada. Mínima pontuada, perfeito.
Vamos ver, 4 por 1. O 1 vai representar o que mesmo? Semibreve. Semibreve. Então, precisa aqui de 4 semibreves, né? 4 por 2. O 2 representa qual figura? Mínima. 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 4 mínimas. Vocês conhecem a figura breve, né? A gente não estuda elas porque são figuras assim extintas, a gente não estuda mais elas. Mas é a figura que vale o dobro da semibreve, tá? A gente chama ela de breve. Só que a gente não estuda mais elas. Só que se somar as 4 aqui, eu vou ter uma breve. Aqui, no caso, eu vou ter a máxima, né? No 4 por 4, qual seria a figura que vale um tempo? Semínima. Semínima. E quantas semínimas eu preciso para preencher um compasso? 4. 4 semínimas. Ou uma? Semibreve. Exatamente. E no 4 por 8? Qual é a figura? Semínima, né? Não. Não. É colcheia. 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 E somando 4 colcheias, eu consigo qual figura? Uma mínima. Uma mínima. Perfeito. Esses desenhos tá lindo, né? Não, eu tô rindo da demora para eu responder aqui. No 16, representa qual figura? Usa. A semicolcheia. Semicolcheia. Quantas semicolcheias eu preciso para preencher um compasso? 4. Deixa eu ver. 4, né? E somando as 4, eu vou ter que figura? Uma semínima. Uma semínima, perfeito. Então, lembrando que esse número aqui de baixo vai ser a figura que vai valer um tempo, entendeu? Não importa que figura é, ela vai valer um tempo, uma batida, entendeu? Ela vai valer o mesmo, ela vai ter o mesmo valor, essa semicolcheia vai ter o mesmo valor que uma semibreve no 4 por 1, entendeu? Então, sempre olhem a figura da fórmula de compasso, a figura que vale um tempo e a figura, a quantidade dessa figura para preencher um compasso, ok? O que é a unidade de compasso mesmo? É a figura que preenche um tempo no compasso. Todo mundo concorda? O que é a unidade de compasso? Ah, tá, eu estou confundindo com a unidade de tempo, né? A unidade de compasso é a figura que preenche um compasso. Perfeito. E a unidade de tempo? É a que preenche, vale um tempo no compasso. Isso, perfeito, é isso aí. Então, nós temos aqui algumas tarefas, tá? No volume 2, nós vamos ter na página 9, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês. Peraí. Oi, mas essas páginas dos volumes tem que responder e mandar no grupo também? Sim, manda lá no Classroom. No grupo não, no Classroom. No Classroom, senão, se botar lá no grupo, aí quem olhar vai ver a resposta e vai só copiar de vocês. Então, vocês colocam no Classroom, tá? Deixa eu ver onde é que tá o volume 2 daqui. É que deu dúvida aqui nesse, ó. Então, aqui é a página 9. Vocês já fizeram a A. Vocês já fizeram a B e a C. Agora, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Divida os compassos com a barra de divisão conforme a unidade de tempo indicada pelo número inferior da forma de compasso. Então, aqui a forma de compasso é um 2 por 2.
Se é um 2 por 2, qual é a unidade de tempo? Cri, 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 A cri. mínima. A mínima. Então, se é a mínima, aqui está pedindo para dividir os compassos com as barras de divisão, a barra de compasso. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar essa mínima, mais essa semínima, mais a colcheia, mais a pausa de colcheia e dividir, tá certo? Isso aqui. A mesma coisa no 4 por 8. No 4 por 8, a unidade de tempo é a Colcheia. colcheia. E a quantidade de colcheias que eu preciso é 4. Então, a cada 4 colcheias, vocês vão colocar a barra de compasso, ok? Aqui, no caso, a mínima, ela equivale a quantas colcheias? Mínima. Deixa eu ver. 4. 4. Então, né, vocês vão botar a barrinha de compasso, tá? E também a mesma coisa aqui no 4 por 4. Então, essa é uma atividade que vocês vão fazer, que ficou para trás. Daí, terminando a tarefa, tira um print da tela e coloca lá no Classroom, para a gente corrigir, tá? Deixa eu ver. Vocês ainda vão postar essas atividades no Classroom ou já tá lá? Tu tem o volume, né? Não, eu Ainda não vai sei. postar, Clara. A atividade, ela está perguntando se já está lá no Classroom. Não, a tá. Raquel posta a atividade depois da aula. Depois da aula, eu acredito que amanhã, vou ver se eu consigo liberar agora, mas eu acredito que amanhã de manhã, porque daí libera o vídeo junto, né? Daí quem não assistiu a aula, assiste o vídeo, tá? A mesma coisa nós temos no MTS, página 17, atividades, deixa eu ver aqui o MTS. MTS. Página 17. Não, não é esse aqui. MTS, cadê meu MTS? Ué? Tá aqui. Então, na página 17, vocês vão ter aqui esse exercício, ó, o 1, o 2 e o 3, é a mesma coisa, tá? Aqui vocês vão completar esse exercício, aqui vocês vão colocar as barras que estão faltando, né? E aqui vocês vão colocar as fórmulas de compasso que estão faltando, vocês vão somar os tempos que estão aqui e colocar as fórmulas de compasso. Deixa eu ver o que mais que tem. Aí tem um teste no Classroom e tem uma atividade digital também para vocês fazerem. A atividade digital, vocês vão fazer ela, no final aparece, parabéns, você acertou todas. Aí vocês vão tirar um print daquela tela e mandar para mim ver que vocês realmente fizeram aquela atividade, tá? Vocês só conseguem mandar o print se fazerem toda a atividade, ok? Mandar no Classroom, né? Isso, tudo no Classroom. A Raquel fala mandar para mim, mas não é no WhatsApp dela, é no Classroom, tá, menina? A não ser que não consiga, mas eu acho que é muito difícil não conseguir. Porque a gente, no fim, acaba recebendo muita atividade lá no... Deixa eu tirar aqui. Acaba recebendo muita atividade no WhatsApp, né? E às vezes vocês ficam sem nota, né? Então, lá no Classroom já fica garantida a nota de vocês, tá? Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Alguém tem alguma dúvida? Não, para mim não. Tudo ok? Então, vocês façam a atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Até hoje a Rose mandou uma pergunta ali para mim, que daí eu fui olhar, várias pessoas erraram e não me perguntaram o que era. Lá na aula de 18, na atividade de escala, e eu percebi que várias pessoas erraram a mesma coisa, porque eu coloquei assim no enunciado, escreva a sequência ascendente e descendente de notas
com letra minúsculas e sem acento. Aí, se você colocava um acento, dava errado, entendeu? E foi isso que estava acontecendo com a Rose, ela estava escrevendo certo, só que colocava acento. E aí, eu olhei lá no Classroom, na atividade da aula 18, a questão 9. E várias pessoas também tiveram o mesmo problema. Então, por isso que é bom perguntar. Se não estão acertando, você sabe que está certa a resposta, não estão acertando, dá uma perguntadinha e a gente responde para vocês, tá? Ok, meninas? A aula que vem, a gente vai ver sobre escalas. Deixa eu até ver aqui. Nós vamos ver a escala de Dó. E eu vou passar para vocês também fazer uma análise junto com vocês dos exercícios, né, que vocês vão ter que passar para a professora da prática, a gente faz uma análise juntas, né, faz a divisão ali, subdivisão, e também tem arpejo, vocês vão aprender sobre arpejo, e nós vamos entrar em grupos rítmicos na próxima aula, tá? Perfeito? Perfeito. Irmã Raquel, eu prefiro... Para, menino. Preciso perguntar, porque assim, ó, eu não fiz aquela, lá no Classroom, daqueles, como é que fala? Aquela atividadezinha que tem lá, mas é porque aparece 2 listinhas azul, né? Daí eu não sei qual... Posso ir? Pode. Ó, meninas, retificando aqui a explicação que eu dei para vocês. No 2x2, cada mínima vale 1 tempo. Então, se cada mínima vale 1 tempo, eu vou precisar de 2 mínimas para preencher um compasso, tá? Então, a cada 2 mínimas, a cada valor de 2 mínimas, vocês vão dividindo os compassos, ok? Aqui, no caso, tá certo, porque daí seria 4 colcheias para preencher um tempo, que seria o equivalente a uma mínima. E aqui também no 4x4, nós temos 4 tempos. Então, somando a mínima, a semínima, a colcheia e a pausa da colcheia, nós vamos fechar os 4 tempos, tá? Só retificando aqui no 2x2, tá bom, meninas? Deus abençoe a todas.